Erev Tov. São agora 13 horas e 8 minutos, né? Pleno sábado gregoriano. E só agora que eu consegui, né? Fazer o que eu tinha prometido, né? Que seria um estudinho rápido, ao vivo, né? Devido, né? Nós temos conversado com muita gente, né? Ultimamente, e sempre, né? E sempre caímos naquele ponto, né? Que é um ponto tão comum, né? Um ponto tão simples, né? Mas que eu percebo que grande parte das pessoas não sabem a respeito quase nada, porque elas não demonstram isso com o que elas falam, né? Geralmente nós perguntamos para uma pessoa, né? E aí, você se sentiu, você está se sentindo como parte do povo, né? Somente depois que leem o pacto. E nós vemos que as pessoas dizem que sim, né? Mas que a grande maioria confunde isso, né, que eu pergunto, com o estar salvo, né? Mas nós temos que entender que o estar salvo não é parte das Escrituras. Isso tudo vem do cristianismo, vem das mudanças que foram feitas. Porque, na verdade, a pessoa que se achega, na verdade, a pessoa que a Rússia chega a ele e o traz para que ele possa entender as Escrituras e ir até o Mashiach, ele não vai ser salvo. Salvo do quê? Ele vai receber a promessa e a herança no reino. Então já começa daí, né? Essa questão de salvo. Quem diz, não, eu fui lá, aceitei o JC, estou salvo. Que ignorância, né? É uma pena, né? Mas é que realmente estão cegos, né? Assim seria, as profecias dizem. Mas me dá até pena. Na verdade, tem gente que está aprendendo conosco, mas que ainda tem essa visão tacanha, né, do cristianismo. Confundem as coisas, né? Essa madrugada eu conversei muito com um rapaz que fazia tempo que eu não conversava e fiquei muito feliz, né, por ver o andar da carruagem dele, né, como ele, sozinho, apenas com as apostilas, com os vídeos, né, caminhou. Caminhou muito, né? E ontem nós levamos um papo de quase 3 horas, tipo da meia-noite e pouco até as 3 e tanto da manhã, pelo WhatsApp. E espero conversar com ele um pouco mais hoje, que faltam algumas coisinhas que eu quero passar mais para que ele possa dar mais uma corridinha, né, no entendimento. Então veja, meus irmãos, a conversa que eu tive com ele, no meio da conversa, né, depois de que eu nem lembrava, né, ele sabe disso, eu falei para ele, é tanta gente que a gente conversa que a gente acaba não gravando todos, né? E depois de eu ver que ele já tinha estudado o pacto, que ele, pelo que ele me falou, né, eu perguntei a ele, e aí? Já se sente parte do povo? E ele virou para mim e disse o seguinte: olha, Sérgio, de coração e mente, sim, mas eu não sei se eu devo dizer isso, porque eu talvez não mereça fazer parte do povo. Aí eu perguntei para ele, por que você acha de coração, né, ou seja, de sentimento e de mente, né, de inteligência, de entendimento, que você faz parte do povo, mas você não sabe se deve dizer isso? Não entendi. Não, pelo que eu li, pelas profecias, pelo que a palavra diz, eu me encaixo perfeitamente em alguma tribo daquelas 10 e meia que sumiram lá no norte. Agora, eu dizer, não, eu faço parte. Aí eu falei, bom, vou te fazer a pergunta de outra forma. Pelo que você leu na palavra, pelas profecias e tudo mais, você acha possível que você seja descendência de Abraão?
Ah, isso sim, claro. Eu só não sei se eu estou salvo. Eu falei, tá vendo? Você está confundindo as coisas. Né? Eu não estou perguntando se você está salvo. Ninguém está salvo. Eu estou lhe perguntando, a não ser o próprio Mashiach, que foi o primeiro homem a ser salvo. Eu estou lhe perguntando se você se sente como povo de Ahu. Ah, não, isso sim, com certeza e tal. E hoje pela manhã, né, eu acordei cedo até, fui dormir quase 5 horas da manhã, e acordei antes das 9. A minha esposa foi até o mercado, que alguns irmãos depositaram, e nós pudemos comprar alguma coisa além de pão. E para passarmos o fim de semana, né, pelo menos com uma macarronadinha, uma coisinha assim. E de repente eu estava deitado, né, e lembrando a conversa com ele, né, que foi uma coisa muito boa. E me veio esse estudo na cabeça, né? Eu digo que o pai me fala, né, a coisa assim, mas não é que eu escute o pai falando nada disso, eu não sou pentecostal, né? Eu não tenho visões, né, das trevas. Eu, na verdade, vou escutando textos, né? Vou lembrando de textos e juntando com o que foi dito. E, então, eu juntei alguns textos e resolvi fazer esse estudinho chamado Você está salvo? Eu vou para a leitura do primeiro texto, que eu quero fazer bem curtinho, né? O Mashiach diz o seguinte em Mateus 24, 13. No sermão profético, como dizem os cristãos. Tá? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu diria, será liberto. Receberá a herança. Perfeito? Aquele que perseverar até o fim. Esse fim significa, vamos supor que você esteja praticando tudo aquilo que o Pai lhe ensina, por intermédio da sua palavra. Vamos supor que você faça parte daqueles que foram chamados pelo Pai. E você está praticando tudo que deve. E você morre agora, você perseverou até o fim. Então, esse perseverar até o fim pode ser até o fim de sua vida, como pode ser até o momento em que o Mashiach vem e acabou, não tem mais salvação. Não tem mais chance em ninguém. Ele já chega para a guerra do Armagedon, ele já chega para ressuscitar os que estão marcados já no livro da vida, ele já chega para buscar aqueles que estiverem vivos, né, o pequeno rebanho, para ir para a guerra do Armagedon. E ali acabou. Né? A porta vai estar fechada já, inclusive, um pouco antes do que isso. Então, se nós prestarmos atenção, ninguém está salvo. Se nós conhecemos a palavra, nós sabemos que ninguém vai até Yahushua sem que Yahu o chame para ir. Não é isso? Bom, outro fator é o seguinte, que nós temos visto muito isso hoje em dia. Né? O Mashiach também, Mateus 22, 14, ele diz o seguinte, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Escolhido é eleito, é aquele que vai ser co-herdeiro do reino, das bênçãos, tudo aquilo que foi dito a Abraão, que aconteceria com a sua descendência no final. Então, o Mashiach diz, porque muitos são chamados, ou seja, então o Pai chama muitos, mas poucos escolhidos, poucos vão ser eleitos. Como que é isso? Se não existe o livre-arbítrio, é que algumas pessoas são chamadas, mas no meio do caminho, elas não atingem aquilo que o Pai esperava. E também porque tem que existir o joio. O joio não é a cristandade, não é o catolicismo, não é o judaísmo. O joio é aquele que se parece com o povo verdadeiro de algo. Então,
Muitos são chamados para compor esse povo. Mas a grande maioria não vai permanecer até o fim. É o que nós temos visto nos últimos 15 anos. Observo, novamente, palavras do... Eu estou usando muito palavras do Mashiach, né? Porque eu sei que tem muito católico, muito cristão, que agora que está começando a ver, né? Que o Pai está dando a eles a chance de enxergar. Então eu estou procurando falar mais perto daquilo que eles estão habituados, tá? Então eu estou usando muito o que eles erroneamente chamam de nova aliança, né? Porque a nova aliança só vai acontecer no final do milênio, né? Ainda nem, né? Mas tudo bem. É só ler lá Jeremias 53, né? Vocês vão saber do que eu estou falando. Veja o que Yahushua fala em Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, ou seja, toda a lei, tá? A lei que sobrou, não a lei do sacerdócio, porque não tem mais sacerdócio, não tem nem mais templo. Não a lei para os reis, porque não existe mais um rei para o nosso povo. Não as leis que eram para o momento, tipo, entre naquela cidade e mate desde a pulga até o mais velho. E não peguem nada, destruam tudo. Né? Isso foi uma lei momentânea que nós encontramos no livro de Josué, onde era o que deveria ser feito naquele momento. É claro que nós vamos sair daqui de casa hoje, juntar um grupinho e vamos entrar na cidade vizinha e matar todo mundo. Não é certo? Então essa lei também caiu. Várias vezes caiu. Mas não, vamos dizer, dos 100% de leis que existem, a gente pode dizer que 25% caiu. Tá? Isso é um outro estudo. Então ele diz assim, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor dos céus, o reino dos céus. E na verdade é o reino na terra, né? Ele diz dos céus porque é o reino do Pai, né? Aí ele diz, aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, é claro, é muito claro, é porque é claro, as pessoas que estão na cristandade, eu fui presbítero, eu fui ancião da cristandade, quase 26 anos, eu sei bem como é que é a mentalidade ali dentro, porque eu também estive assim, cego. Então a gente tem essa coisa, né, do reino dos céus, de não sei o quê, blá, blá. Não. A terra foi criada para o homem, os céus é o trono de Yahweh. Tá? Então, aquele que ensinar aos homens será chamado, né, que violar qualquer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, ou seja, como todo cristão faz, que a lei caiu, que agora é a graça, e blá, né? Serão chamados o menor no reino. E o que os cumprir e ensinar aos outros será chamado grande no reino. Percebe? Por que dessa massa que é chamada, pouquíssimos ficam? Não é porque eles queiram ou não. É porque não se encaixam. Tem gente, por exemplo, que sai de uma igreja cristã, usa os termos corretos, até se circuncida, mas continua com a sua raiz em Babel. Continua crendo no JC fajuto inventado por Roma, no Concílio de Nicéia. Então, essa pessoa, é claro, ela não vai ser cordeira. Ela é joio. Esse é o verdadeiro joio. Por quê? Foi chamada pelo Pai, convive com o povo, aprende as coisas do povo, mas é como diz Shaul, estudo e nunca aprendem. Né? Porque não conseguem ver. Não foi dado a eles ver. Agora nós vamos no livro de Ivrim, Hebreus, capítulo 12, versículo 8. Tem algo bastante interessante aqui também, que diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes,
sois então bastardos e não servos. Então veja, eu já encontrei, inclusive um cara aí que traduziu uma Bíblia, né? E disse que depois assinou, vê se pode, o cara traduz uma Bíblia e assina, né? A gente assina aquilo que a gente escreve. Mesmo assim está sujeito a estar cometendo um erro, né? Porque eu, por exemplo, só escrevo sobre a palavra. De repente eu posso estar tendo, estou dando uma explicação da palavra, mas eu assinar embaixo muitas vezes pode ser que seja até complicado. Eu vou pensar nisso, vou estudar isso, né? Mas nós vemos pessoas aí que pegam e fazem uma tradução fajuta da palavra, né? Como é a questão da Imaculada das Escrituras, né? E vendem, falam que é deles a versão. Veja, eu tenho aqui essa porcaria. Observe, eu fui falar com o autor e dizer para ele que tinha coisas erradas, e ele me disse, não, eu percebi, na próxima edição eu mudo. Eu falei, meu irmão, eu sempre quis na minha vida inteira encontrar alguém que estivesse rasurando, que estivesse modificando, danificando a palavra do meu pai, para poder apedrejá-lo. Mas eu achei que hoje em dia não teria isso. Mas, infelizmente, ainda tem. Né? Então, veja o que nós encontramos na carta aos Hebreus, na carta ao nosso povo, no capítulo 12, versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, ou seja, se não estão seguindo as regras do Pai, da qual todos são feitos participantes, ou seja, não existe ninguém do povo que pode ficar sem, ou que esteja numa altura maior, que não necessite da disciplina. Ele diz, sois então bastardos e não servos. Aí está o joio. Os poucos escolhidos são o trigo. Esses todos que não estão com disciplina são aqueles que são bastardos, que vão cair pelo caminho. Como simbolicamente diz o Mashiach, o joio será arrancado primeiro e queimado, simbolicamente. O Ravino Shaul, na sua carta a Tito, né, quando ele enviou Tito para acertar as coisas em alguns lugares, né, onde se reuniam em casas, ele diz assim, confessam que conhecem a Yahu, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados por toda a boa obra. Então você vê muita gente aí falando em Yahu, falando em Techuvá, falando em voltar há algum tempo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando, na verdade, eles ainda acreditam. Tem cara aí que se diz roche, que acredita que vai para o céu. Tem cara aí que se diz roche, que acredita na alma imortal. Tem cara aí que se diz roche, que acredita na virgindade de Maria. Ou seja, 90% ou mais daqueles que se dizem roche, não foi dado a eles ver o que está escrito na palavra, porque está escrito abertamente para quem quiser, ou melhor, para quem puder, né? Como disse o Mashiach, a quem for dado ver. Então, confessam que conhecem a Yahu, mas negam com as suas obras, com o que eles ensinam. Lembre-se do que nós lemos agora. O Mashiach falando, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos. Ponto. O sujeito que escreveu isso aqui, ele nega, tá? Nas páginas do Taná, que vocês chamam de Velho Testamento, ele nega que a circuncisão é necessária para todo aquele que é do povo. Aí eu fui conversar com ele e vi que ele é contra a circuncisão. Então ele fez a mesma coisa que os padres. Né? Então uma pessoa dessa não pode dizer que está salva.
Ela não só não perseverou, como ela está para receber as pragas escritas nesse livro. Como que eu posso dizer que eu estou salvo? Não posso. Eu posso dizer sim, tenho certeza. Sou um chamado. Pelas características da minha vida, pelas características da profecia, de como seria esse povo chamado. Agora, se eu vou ser eleito, aí é uma questão de perseverar até o fim. Eu ainda estou vivo. Na minha cabeça, né, como diz Shaul, se eu mesmo fosse me julgar, eu não seria culpado, não é isso? A gente sempre se auto-justifica, né? Mas eu sinto que se eu morresse agora, eu acredito que eu estaria aguardando a primeira ressurreição, né? Mas não sei. Então veja o que o Ravino Shaul, com todo o seu conhecimento, com todo o espírito que estava sobre ele, diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Então, ele mesmo não tinha certeza da eleição. Ele sabia sim que ele era um emissário. Ele sabia sim qual era a função que o pai dava a ele todos os dias. Mas ele não sabia se ele ia ser eleito. Ninguém sabe. Na Bíblia toda só existe uma pessoa que nós sabemos que já foi eleita, que é Daniel. Leia o capítulo 12 de Daniel, vocês vão ver por quê. Então, o que nos acontece? Nós podemos ser reprovados. Então, como que eu posso dizer que eu sou salvo? Consegue entender o que eu quis dizer? Veja, é uma coisa muito simples, né? A gente ouve todo dia, né? Não, vai lá e aceita JC. Aí a pessoa vai lá e o pastor vem com o streamlink falando em língua e põe na cabeça dele. Eu não permito ninguém pôr a mão na minha cabeça. Nunca permiti. Porque a minha primeira escola foi Testemunho de Jeová. Então, aí o sujeito aceita, o pastor diz, você está salvo. E ele está lá de dentro falando, eu sou salvo. E continua a ser a mesma porcaria que ele sempre foi. E a repetir todas aquelas baboseiras que o pastor dele diz. Então, se você é daqueles que diz, eu estou salvo, preste atenção. Não está sendo dado a você ver o que está escrito na palavra. Porque tudo que eu disse aqui, não saiu daqui, mas saiu das Escrituras. É isso. Acho que mais claro que isso, só isso. Desejo a todos um ótimo final de tarde. Já um ótimo final de semana, né? E estamos por aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Quem já nos conhece sabe que nós estamos aqui à disposição. Aqui não tem interesseiro, aqui não tem quem busque se enriquecer. Se fosse para ficar rico, eu já seria milionário. Há 36 anos eu ensino. Mas eu não tenho nem carro. Já tive. Mas eu e minha esposa estamos esperando a qualquer momento o retorno do Mashiach. O que adianta acumular coisas? O que adianta ter dinheiro? O que adianta ser rico? Isso só vai lhe trazer problemas. Porque você vai ter que manter essas coisas e você vai correr atrás para manter essas coisas.
E esse tempo que você poderia estar utilizando para se achegar cada vez mais ao Criador e entendê-lo, para que ele lhe dê a visão do que ele fala, você estará perdendo para competir nesse mundo, né, cujo poder que mantém ele é o das trevas, pois são os homens, né, que governam ele. Shalom de novo, beijo na testa do coração, fiquem na paz. Passando em frente à Caixa Econômica, lembre da gente, R$10, tá? Como eu sempre digo, se 50 colocarem 10 já são 500. Se 100 colocarem 10 são 1.000, eu já pago meu aluguel então, tá? E isso não é um pedido igual da cristandade, não. Nós só queremos para sobreviver. Como eu disse, minha esposa foi hoje de manhã no supermercado, porque ontem houve alguns depósitos. E hoje nós vamos comer até macarrão, porque nós estamos comendo pão e tomando café. Não estou incomodado com isso. Porque eu sabia, antes de assumir isso que o pai pediu para mim, que seria assim. Se você for ler na palavra, você não vai ver um emissário que tenha se saído bem ou que não tenha terminado mal. Tá bom? Fiquem na paz. Shalom, shalom. Que a Yahushua dê a paz a cada um de vocês, porque com a paz é possível que a gente enxergue. Sem paz nós não conseguimos nada. E peçam que o Pai lhes dê aquilo que Shaul chamou a fé de cada dia, de fé em fé, porque a fé não é uma só, e ela não é nossa. Ela também é um dom que vem de nosso Pai. Grande beijo no coração e na testa. Desculpe se eu me estendi por um pouco mais, 27 minutos, mas eu me empolguei. Shalom. Boa tarde.